Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, obrigada por perguntar. Como você já sabe, eu sou a professora Patrícia Rufino e você está na aula do melhor caderno do Enem aqui no Pré-Enem Legal, que é o caderno de linguagens. É isso mesmo. Se você já nos acompanha, já sabe bem que tem muita informação e muita questão do Enem para fazer aqui, né? E se você chegou nessa aula agora, saiba que existem outras, inclusive de outros componentes curriculares, e estão lá na plataforma Eduque. Você acessa a plataforma e assiste as outras aulas e se prepara bem mais melhor para o Enem, que inclusive, meu povo, está chegando. Está chegando a hora do Enem, gente. E aí, preparados? Caneta, lápis, caderno, celular para tirar foto e printar as partes mais importantes. Bora lá? Falando da caneta, aproveita essa mesa caneta preta, para levar para o Enem, lá no dia 13 de novembro, tá? Gente, hoje, para nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre recursos expressivos. Você sabe o que é? Sabe como o Enem aplica? Você lembra desse conteúdo? Eu posso garantir que você já viu na escola esse conteúdo, hein? Mas vamos relembrar agora, como revisão para o Enem? Vamos lá, então. Olha só, gente. O uso dos recursos expressivos, os recursos da linguagem, possibilitam aí uma leitura para além dos elementos superficiais do texto e auxilia o leitor na construção de novos significados. Nesse sentido, o conhecimento de diferentes gêneros textuais proporciona ao leitor o desenvolvimento de estratégias de antecipação de informações que o levam à construção de significados. Em diferentes gêneros textuais, tais como propaganda, por exemplo, os recursos expressivos são largamente utilizados, como caixa alta, negrito, itálico, e esse etc. aí, crianças, tem muita coisa dentro dele, tá? Os poemas também se valem desses recursos, exigindo atenção redobrada e sensibilidade do leitor para receber os efeitos de sentido que estão ali subjacentes, estão ali em torno desse texto literário. Claro que ali a gente tem só alguns pontinhos, mas, na verdade, nós devemos entender que usamos muitos recursos para poder expressar. Recursos. Vocês viram que no texto foi falado, por exemplo, de destaque para negrito, itálico? Né? Às vezes usamos o ponto de interrogação, às vezes usamos repetição de palavras, né? Nós usamos muitos elementos. Esses elementos colaboram com a mensagem que nós queremos expressar, né? Que nós queremos transmitir aí para o nosso leitor, tá bom? O Enem, ele traz esse conteúdo, é uma das habilidades, você saber reconhecer esses efeitos de sentido. Essas habilidades, elas se associam aos descritores do ensino médio também, tá? Vou aqui trazer alguns deles para vocês, tá bom? O descritor 16 diz: identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Essa habilidade é avaliada por meio de textos verbais e não verbais, sendo muito valorizado nesse descritor atividades com textos de gêneros variados sobre temas atuais, com espaço para várias possibilidades de leitura, como os textos publicitários, as charges, os textos de humor e até letras de músicas, levando o aluno a perceber o sentido irônico ou humorístico do texto, que pode estar representado tanto por uma expressão verbal inusitada, diferente, quanto por uma expressão facial do personagem. Então aqui o Enem propõe algumas leituras onde você precisa usar o seu olhar atento, usar a sua capacidade leitora, para você poder escolher uma resposta que possa aí estar de acordo com essa, vamos dizer assim, essa demanda, essa necessidade desse reconhecimento de sentido. Às vezes vai ser para o humor e para a ironia. Nós também trabalhamos aqui o descritor 17. Ele diz: identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto,
no qual é requerido do aluno que ele identifique o sentido provocado por meio de uma pontuação. Travessão, que o Enem já cobrou. Aspas, que o Enem também já cobrou. Reticências, que o Enem também já cobrou. Interrogação, exclamação e o Enem cobrou mais recentemente o uso de 2 pontos, tá? Também algumas notações, como o tamanho da letra, uso de parênteses, a caixa alta, gente, que é aquela letra que vocês chamam de letra de forma, o itálico, que é aquela letra mais dobradinha ali, que ela fica um pouquinho mais deitada, e o negrito, né, que fica naquela cor mais forte, como está ali no título, né, desse slide que vocês estão vendo. Os enunciados dos itens, né, das questões, eles solicitam que os alunos reconheçam o porquê do uso do itálico, por exemplo, em uma determinada palavra no texto, ou indique o sentido de uma exclamação em determinada frase, ou até indique por que usar os parênteses, entre outros tantos sinais de pontuação e notações. Também temos aqui o descritor 18. Ele diz: reconhecer o efeito de sentido recorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Nesse caso, essa habilidade ela será avaliada por meio de um texto, e este texto ele vai ter a solicitação de você perceber os efeitos de sentido que o autor quis imprimir, ele quis dar ao texto a partir da escolha de uma linguagem figurada, né? De uma figura de linguagem, que vocês aí já assistiram essa aula com o professor Luciano. Quem não assistiu, está lá na plataforma Eduque, ou até da ordem das palavras, do vocabulário, entre outros, certo? E para fechar, o último descritor relacionado a esta habilidade é reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e até morfossintáticos. Nesse caso, o texto ele requer que o aluno identifique as mudanças de sentido decorrentes da variação, né, das variações ali nos padrões gramaticais, como ortografia, concordância, estrutura da frase, entre outros, tá? Como vocês podem perceber, a habilidade geral do Enem, ela está ancorada aqui nos descritores que acabam sendo um pouco mais específicos, né? Aí vocês viram, relembraram os descritores 16, 17, 18 e 19. Vocês perceberam que os 4 descritores estão relacionados ao sentido, né? A construção de sentido. Aquilo que vocês conseguem perceber a partir da leitura, né? Que vocês fazem. E essa leitura tem que ser uma leitura atenta, porque de repente, a partir do recurso que foi usado, você vai perceber o humor, você pode perceber ironia, você pode perceber um sentido ali que foi dado, que não é o sentido real, mas um sentido figurado, né? Você pode perceber que a pontuação gerou um significado diferente, trouxe uma expressividade, né, diferente aí, tá? Também vocês podem perceber que palavras e expressões, elas são escolhas. Quando o autor escolhe, ele também está nos ajudando a entender o texto, né? A entender melhor. E por último, esses recursos ortográficos e morfossintáticos, né? Ai, gente, mas sinceramente já falei demais e vamos fazer questões. É isso mesmo. Estava esperando eu falar quanto tempo? Não, senhores. Vamos lá? Primeira questãozinha do Enem. Essa questão foi a questão número 12, lá no Enem 2021, e ela estava no caderno amarelo, tá bom? Bom, aqui vocês têm uma campanha e disse assim: primeiro, eu vou observar a linguagem verbal, tá? Esse pet é descartável. Do outro lado da cena, esse não. Agora que ele falou esse pet é descartável, chamou a minha atenção. Por quê? Porque quando eu olhei para essa campanha, eu vi de imediato quem? Um cachorrinho que tem ali. Só que ao fazer a leitura do primeiro quadro, eu vejo que ele diz esse pet é descartável e não é um cachorro. É, na verdade, uma garrafa, né? Uma garrafa plástica que chamamos de pet. E ele diz esse é descartável. E lá do lado do animalzinho, ele diz esse não. Vejam que ele traz o recurso multimodal de mudar a cor da palavra não. Ela é um pouco maior, ela está sublinhada ali embaixo, né? E para quem já entendeu, vai o fechamento da campanha ali, ó. Abandono é
crime. E para tornar essa informação com maior credibilidade, dar maior credibilidade a essa informação, nós temos ali a lei que foi colocada na campanha, Lei Federal número 9.605/98, tá? Essa campanha, ela está disponível, tá o endereço para vocês, e ela foi acessada em 2018 pela pessoa que elaborou a questão, né? Essa temática sobre os animais, a temática da violência contra os animais, essa temática dessa abordagem aí em relação aos animais domésticos, de estimação, ela tem sido bem frequente no Enem. Então, vocês podem esperar uma questão que aborde essa temática novamente. Aqui, uma crítica foi muito bem feita, né, gente? Porque eles foram muito claros, eles conseguiram, quem fez essa campanha, conseguiu transmitir ao leitor com um conjunto de imagens até bem simples, bem diretos, a mensagem que ele queria passar, né? Trazendo aí o animal, o pet, em relação à garrafa também, garrafa PET, tá? Vamos ver como é que o Enem cobrou? Vamos lá, vamos ver o comando da questão. A associação entre o texto verbal, né, aquela parte escrita ali, e as imagens da garrafa e do cão configura um recurso expressivo que busca estimular denúncias de maus tratos contra os animais. Eu volto lá, gente. Aqui, em algum momento, ele diz para você denunciar, por mais que você entenda que é crime, que você pode denunciar, nesta campanha em específico, nós não temos o comando da denúncia, nem um número, nem uma central, um e-mail. Então, não posso escolher a letra A. Desvincular, né, isolar o conceito de descarte da ideia de negligência. Será que é isso? Será que o autor da campanha ele quis separar o conceito de descarte, a ideia de descartar, da ideia de negligência, né, essa ideia de não se fazer o que é correto? Será que seria essa a letra B? C. Incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua. Será que eu consigo depreender lá da imagem essas informações, o conceito de adoção e o conceito de que ele é um animal de rua? Letra B, D. Sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Será que é isso? Será que sensibilizou o público, né? Ali eu vejo que é um animal doméstico mesmo. E letra E. Alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Será que é isso, gente? Será que há esse alerta à população sobre as condenações, como que ocorreriam? Vamos lá, você pode printar a tela. E aí vocês já sabem, né? Pode pausar. Ai, gente, já voltaram, hein? Vocês estão muito rápidos, hein? Bom, vamos ver então o gabarito? Vamos lá. Olha só, gente, o nosso gabarito é letra D. E eu sei muito bem que muitos de vocês acertaram. Observem, para poder responder essa questão, é muito importante que vocês tenham um comando muito claro e que a cada leitura de uma das opções, vocês retomem a imagem que está logo ali em cima, não vai te atrapalhar. Observando a imagem, a gente consegue descartar as outras opções que não são gabarito. Não estimula denúncias, como diz a letra A, porque eu não tenho número central. Não separa o conceito de descarte da ideia de negligência, porque fica claro que estão juntos. Descartar um animal doméstico é uma negligência, é errado, não é certo. Não incentiva campanhas de adoção, tá, gente? Por mais que você aí em casa seja daquelas pessoas que sabem a importância de tutoriar um pet, que sabem das campanhas sobre, né, os animaizinhos aí. Por mais que seu coração, sua índole leve você para a letra C, eu preciso que esses elementos estejam na campanha. E na campanha, em nenhum momento, ele disse para você adotar. Veja que a letra C, ela não é errada, não é uma questão errada, uma opção errada, não é que ela é uma conduta errada, ela apenas não cabe naquele comando. Porque eu quero saber como ali configurou-se esse recurso expressivo que buscou. O que esse recurso que foi usado por ele buscou? Ele buscou sensibilizar as pessoas. Veja que ao ler a campanha, você olha a garrafa PET ao lado do animalzinho PET e você fica, nossa, né? Visivelmente sensibilizado, tá?
E a letra E não pode ser o nosso gabarito, porque por mais que ele tenha alertado que existe uma lei a qual determina o abandono de animais, né, domésticos como crime, ele não disse as sanções previstas. O que é uma sanção? A sanção prevista é quando eu digo para você, além do número da lei, como poderia ser penalizado. Exemplo, quando ele fala que haverá pagamento de multa, haverá serviços comunitários ou até pena de reclusão. Essas são, né, algumas possibilidades de sanções previstas em lei, tá? Ai, gente, mas me conta aqui, foi difícil? Não é difícil. A nossa capacidade leitora, ela é muito voltada para a compreensão, sim. Só que a gente precisa treinar mais isso. Quanto mais eu treino a minha capacidade leitora, mais forte eu fico para resolver todas essas questões do Enem. Tá bom, gente? Vamos fazer outra questão? Vamos lá? Questão 24, o Enem é o Enem 2021, que foi o último Enem, tá bom? Seus primeiros anos de detento foram difíceis. Aos poucos, entendeu como o sistema funciona. Apanhou dezenas de vezes, teve o crânio esmagado, o maxilar deslocado, braços e pernas quebrados. Por fim, um dia ficou lesionado da perna quando foi jogado da laje de um pavilhão. Nem todas as vezes ele soube por que apanhou, muito menos da última, quando foi deixado para morrer, mas sobreviveu. Seu corpo, moído no inferno, aguarda o fim dos seus dias. Já não questiona mais, obedece, cumpre as ordens. Baixa a cabeça e se retira. Apanha às vezes com motivo, às vezes sem. Por onde passou, derramaram seu sangue. Seu rastro pode ser seguido. Intriga ter sobrevivido durante tantos anos. Pouquíssimos chegaram à terceira idade encarcerados. O nome desse livro é Assim na Terra como Embaixo da Terra, publicado aí no Rio de Janeiro pela editora Record em 2017, tá? Gente, esse foi o texto. Vamos à questão? Vamos lá? A narrativa concentra, né, esse pedacinho que eu li, né, esse texto narrado aí, concentra sua força expressiva, né, os seus recursos no manejo, né, no trato de recursos formais e numa representação ficcional que, letra A, buscam perpetuar visões de senso comum. Será que o que você leu é o senso comum, é o que todo mundo sabe, isso é eterno, isso ocorre por muito tempo? Letra B, trazem à tona atitudes de um estado de exceção, será que é isso? Ali há uma exceção, de fato, não é bem assim que acontece? Letra C, promove uma interlocução, um diálogo com grupos silenciados. Lembrando que essa interlocução, ela não precisa ser marcada diretamente com travessão. Ela pode ser uma interlocução do narrador com o leitor, da própria história com o leitor, tá bom? Aí você pensa nessa interlocução, se há essa interlocução. Inspira um sentimento de justiça por meio da empatia? Será que é isso ali da letra D? Ou a letra E? Recorrem ao absurdo como forma de traduzir a realidade. Então, ali você tem uma história que, na verdade, é um absurdo. Já podem responder. Estou esperando. Já? Então, vamos lá, né, gente? Vamos, então, ver a nossa resposta, tá? E aí, gente, A, B, C, D ou E? E o nosso gabarito é letra B, tá? Trazem à tona atitudes de um estado de exceção. Por quê, professora? Gente, eu não posso responder a questão sem perceber que há traços no texto. Olha como o texto termina. Ele disse assim: pouquíssimos chegam à terceira idade encarcerados. Ou seja, se ele disse pouquíssimos, ele está trazendo um estado de exceção. Isso não costuma acontecer. É isso que foi registrado aí nesse texto, nessa questão do Enem, tá? Novamente, nós não temos uma questão muito complexa. Na verdade, leitura atenta pode sim te ajudar a responder a questão sobre recursos expressivos.
Essas questões, elas podem variar. Já vi em anos que o Enem coloca 3 questões de recursos expressivos e já vi em outras edições ele colocar 5, 6 questões, tá? Então vai variar em quantidade de questões. Gente, outra coisa que eu queria destacar é, se vocês perceberam que cada vez que eu leio uma das opções, eu me questiono sobre essas opções. Sabe por quê? Para me lembrar que eu preciso me questionar, fazer uma pergunta, e essa pergunta será respondida em que local? No próprio texto. Se eu não acho lá no texto uma referência, se eu não acho lá no texto um recurso, se eu não acho lá no texto uma menção, né, a uma característica aí que seja até de fora do texto, mas que esteja relacionado, não tenho, gente, como responder de maneira adequada, né? Eu preciso me atrelar à leitura feita ali, à leitura realizada, tá? Vamos a mais uma questãozinha, questão 44 do Enem 2021 também, tá, gente? Esse texto é um pouco maior. Eu trouxe um texto pequenininho, um texto mediano, e vocês podem perceber que os textos estão aumentando, né? Mas não se assustem, o Enem varia em tamanhos de texto, tá? Questão 44. Naquele tempo, Itaguai, que como os demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa, tinha 2 modos de divulgar uma notícia. Ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da Câmara, ou da matriz, ou por meio da matraca, de matraca. Eis que consistia este segundo uso. Contratava-se um homem por 1 ou mais dias para andar nas ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente e ele anunciava o que lhe incumbiam. Um remédio para sezões, umas terras, lavradias, um soneto, um denotativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano e etc. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos. E, aliás, nunca domesticara um só desses bichos, mas tinham cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas não devida à absoluta confiança do sistema. Verdade, verdade. Nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. Bom, nesse texto vocês vão ver que há esse resgate histórico, né, do uso da matraca, que chamava a atenção das pessoas para que as pessoas se reunissem. E aí, né, aquela pessoa, né, aquele funcionário, ele fazia as notícias chegarem até o povo, né? E aqui ele cita um caso de tanto se usar a matraca para falar que aquele vereador, ele domesticava macacos e cobras, as pessoas acreditavam, né? Acabaram acreditando que era verdade, tá? Vamos ver a questão, já preparem o celular para o print, vamos lá? O fragmento faz uma referência irônica a formas de divulgação e circulação de informações em uma localidade sem imprensa. Ao destacar a confiança da população no sistema da matraca, o narrador associa esse recurso à disseminação de campanhas políticas, anúncios publicitários, notícias de apelo popular, informações não fidedignas, né, não fiéis aí como deveriam ser, ou serviços de utilidade pública. E aí, gente, esse recurso que era usado, essa confiança, né, ao sistema da matraca, ele está associado à disseminação de quê? Pausa, vai responder e volta aqui correndo, menino. Já respondeu? Muito bem. E o nosso gabarito é letra D. Informações não fidedignas. Essa questão, ela não é uma questão difícil, porém, ela tem opções que precisamos ter muito cuidado, porque senão ela acaba confundindo você. Quando ele fala campanhas políticas, não, gente.
essa confiança gerada pela matraca ali, esse recurso, ele está sendo usado não só para isso. Quando ele fala campanhas políticas, vocês podem voltar lá no texto e vocês vão perceber que ele fala de muitas outras coisas. Ele fala de recados, ele fala de poemas, ele fala ali, né, de um verso eclesiástico, né, religioso. Então ele mostra vários usos. Quando ele fala anúncios publicitários, é a mesma coisa. Ele não fala só da divulgação de anúncios publicitários. O que ele quer dizer, na verdade, ao colocar a letra D, é que o principal uso da matraca se dava porque a pessoa poderia divulgar informações que não eram fiéis, que não eram verdadeiras, e as pessoas não desconfiariam, elas ouviriam ali e acabariam por disseminar também aquelas informações aí inverídicas, tá bom? Então, essa confiança era propícia para isso. Ah, todo mundo confia, então vamos lá e colocar dessa forma que todo mundo vai acreditar. Como a questão disso, ele usou a ironia como recurso expressivo, tá bom? Que foi o descritor que a gente viu lá no comecinho da aula, tá? Última questão de hoje, vamos lá. Questão 11, agora o Enem é o Enem de 2020, tá? O caderno também é o caderno amarelo. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras, no céu nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com piores fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Esse fragmento é o fragmento do livro Canaã, né, do autor Graça Aranha, e foi publicado em São Paulo pela revista Ática em 1997 também, tá? Vocês viram que o autor, ele descreveu um cenário, e é um cenário tenebroso, ele usa vários adjetivos, mostrando, né, como ao entardecer, tudo vai mudando de forma, ficando um pouco mais sombrio. E a personagem que ele apresenta, que é a Maria, ela não consegue se mover, porque, segundo ele, o medo a dominou. Por isso ela ficou lá parada, imóvel, sem conseguir sair daquele espaço. Vamos à questãozinha do Enem. No trecho, o narrador mobiliza recursos da linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem. Letra B, confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Então, tanto o estado emocional da personagem quanto a configuração da paisagem são as mesmas. Eles confluem. Prevalência do mundo natural, ele prevalece, ele é mais forte em relação à fragilidade humana. Depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente. E instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. Essa questão, ela tem opções que são bem parecidas, muda-se uma palavra ou outra. Então, no Enem, dê bastante atenção, marque as palavrinhas que você não compreendeu, que você perceber ali que está no sentido diferente, para você poder verificar pelo contexto e tentar escolher, claro, o gabarito, tá? Vamos à resposta? Vamos lá. E a resposta dessa questão é a letra B. Ele coloca que o estado emocional da personagem é o mesmo ali da configuração da paisagem. Como assim? Vamos lá. Quando você volta à noite para casa, se você é uma pessoa segura de si, você diz não ter medo, você está tranquilo, você vai passar por aquele caminho todos os dias e você não vai temer ou vai ficar paralisado. Mas se você está em conflito interno de emoções, se você já está com medo, sim, uma sombra pode parecer aí, na verdade, algo assustador. Então, o emocional da personagem está relacionado com a paisagem descrita, tá bom? Gente, por hoje acabamos.
para reassistir essa aula aqui, você visita lá a plataforma Eduque para essas e outras aulas. E eu já estou esperando vocês na próxima aula. Até lá!